Paz a todos, mais uma vez aqui começando um estudo agora sobre o assunto da estátua, né? O sonho que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve e que só foi possível ser revelado o seu significado através do servo de Deus chamado Daniel, né? Nenhum dos seus astrólogos, nenhum dos seus sábios da época conseguiu desvendar este sonho, porque era um sonho dado por Deus e que era para apenas Daniel decifrar, né? Através do Deus verdadeiro. Aqui é a história da humanidade numa estátua. Aqui temos o ouro lá na cabeça, prata no peito e nos braços, o bronze aqui no ventre e nas coxas, o ferro nas pernas e o ferro e o barro nos pés, misturado. Então isso é a história, como nós vamos ver a partir dessa série, desse estudo, da história da humanidade contada, os impérios que tiveram relação com Israel, né, contados nessa estátua. Vamos ver. Revelação do sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, e pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Daniel 2, 31, 36. Ninguém naquela época, né, na corte da Babilônia, conseguiu desvendar esse sonho, né? E Daniel disse ao rei o sonho que o rei tinha sonhado, e logo à frente ele ia dar os significados de cada parte, né, dessa estátua. Cada metal dessa estátua significava um império, né, como veremos a seguir. A cabeça de ouro. A cabeça de ouro, né, como vimos ali, é o império da Babilônia. Babilônia é a cabeça de ouro, né? Onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel já disse para ele, para Nabucodonosor, que a cabeça de ouro era o reinado da Babilônia, né? Que ele, a partir dele, de Nabucodonosor, né? Porque a Babilônia já reinava antes, já existia antes, mas não reinava como um reino mundial, né? E da época. E agora, através de Nabucodonosor, já estava reinando, né, como um império mundial. A cabeça, né? Os caldeus eram pessoas, né, de cabeças pensantes. Eles eram muito inteligentes, né? Eles eram astrólogos, astrônomos, ficavam muito focados nas estrelas, nos astros, em toda essa área. Eles eram sábios na ciência, né? Muito focados para esse tipo de ciência, né? Para essa busca de conhecimento, de tudo, né? Ele era rei de reis, conforme diz em Daniel 2:37. Por isso ele foi simbolizado como a cabeça dessa estátua, feita de ouro. E de ouro porque a Babilônia era conhecida como a cidade do ouro. E o ouro é o metal mais precioso, né? Então ele estava ali como o reino mais forte de todos os que até então
tinha acontecido. Então a Babilônia havia invadido Jerusalém e tomou cativo, né, os judeus da época. Dentre eles Daniel estava nessa leva aí que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por volta do ano 609, 606, 600 e pouco ali antes de Cristo, né? Alguns historiadores diferem um pouco nessa data. Por que agora que os judeus foram cativos? Né? Nós vamos ver a razão na qual houve o cativeiro da Babilônia. Aí o título aqui nos diz: não guardaram o sábado da terra. Veja o que o texto nos diz: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Segundo Crônicas 36, 20 e 21. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então aqui nós estamos vendo que Israel tinha uma ordem de Deus de plantar durante 6 anos, e no 7º ano ele deveria deixar a terra descansar, né, de plantio, de colheita. E no 6º ano o Senhor daria a Israel uma colheita tal para 3 anos. Para o 6º ano, para o 7º que não plantariam, e para o 8º que eles ainda iriam plantar para colher no final. Então Deus, muito sábio, prometeu isso para eles. Só que eles não confiaram no Senhor e plantaram o 7º ano várias vezes. Plantaram durante 70 jubileus. Os 70 Shemitah, me desculpe. Durante 70 Shemitah. Um Shemitah são 7 anos. A cada 6 anos, o 7º é um Shemitah. Então, 7 Shemitahs, eles deixaram de 70 Shemitahs, eles deixaram de oferecer ao Senhor da terra descansar. Ou então, 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, por 490 anos, o povo plantou e colheu direto, sem deixar a terra descansar o seu sábado, que é o 7º ano. Nós temos o judeu, no caso, né? Tinha o 7º dia, que é o sábado, o 7º dia para descanso, e a terra, Deus determinou o 7º ano, que seria chamado de ano Shemitah. E aí o povo decidiu plantar e colher direto, sem respeitar isso. E aí Deus os levou por 70 anos cativos, que seria 7 anos de cada, né, a cada 7º ano que a terra deixou de descansar. Agora ela vai descansar porque não tem mais povo nela, porque foi levado cativo. Entenderam? Por isso ficou 70 anos, para que a terra descansasse os seus 70 anos, né? Os seus sábados de descanso que Deus estabeleceu. Então, o ano em que foi levado cativo a primeira leva por Nabucodonosor foi no ano 606. E até o ano 536, o povo ficou sob domínio do cativeiro, né? Então foram aí 70 anos, né? Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo os primeiros prisioneiros. Depois, ele, em 597, de novo, ele invade Jerusalém, e depois em 586 antes de Cristo, dessa vez destrói o templo, né? Ele rouba todos os artefatos do templo e queima o templo de
Salomão, né? O Templo de Jerusalém. Então, desde o início do cativeiro espiritual, em 586, até 536, data do fim do cativeiro físico, são 50 anos, um jubileu, né? Ano de restituição. O jubileu é estabelecido a cada 7 shemitais. O shemitah são 7 anos, vezes 7, 49. No ano seguinte é jubileu, o ano de número 50, onde é restituído para Israel as suas posses, né? Até hoje, Israel tem essa ordem de Deus, né? Para que no ano jubileu seja restituído a ele as suas posses. Em 536 a.C., o povo é liberto por Ciro o Grande, o rei da Pérsia, né? Que invade Jerusalém e liberta o povo. Toma Babilônia, invade a Babilônia e toma o reinado da mão do rei, então, Belsazar, né? Já não era mais Nabucodonosor, pois ele já tinha morrido, mas sim o Belsazar, no tempo daquela inscrição, né? Que foi escrito na parede, né? Mene, Mene, Tekel, Farsim, né? Então, essa inscrição, logo naquela noite, o Ciro o Grande invade a Babilônia e toma o reino da Babilônia e instaura o reino da Medo-Pérsia, né? Então, o cativeiro espiritual, que foi de 586 até 516, foi quando o templo foi destruído, e ele só volta a ter a sua reinauguração 70 anos depois. Então, o número 70 está presente em todo o momento desse cativeiro do povo de Israel. Numerologia bíblica. A numerologia divina. Em 606 até 536, 70 anos de cativeiro físico. De 606 até 586, 20 anos entre a primeira e a terceira invasão. De 586 até 516, 70 anos de cativeiro espiritual, o tempo que eles levaram sem templo, né, para adorar o Senhor. E de 536 até 516 foram 20 anos de reconstrução do templo, até ser inaugurado em 516. O retorno do povo, na primeira leva, né, em 536 da sua libertação, voltou 50 mil exilados, né? Veio para Jerusalém, veio para Israel, de volta da Babilônia, liberados por Ciro, né? Ciro liberou, Ciro deu a ordem para eles saírem. E Zorobabel foi o seu líder, juntamente com Jesuá. Na segunda, em 457, né, mais de 17 mil voltaram através de Esdras. E na terceira, em 446, Neemias e seus homens, né, levaram de volta o restante do povo. Então vamos às contas. 636 menos 536, 606 menos 536, 70 anos entre o cativeiro e a libertação do povo. 597, que foi a segunda invasão de Nabucodonosor, até 457, é igual a 140, 2 vezes 70, né? Tempo entre a segunda invasão e o segundo retorno. 586 até 446 também são 140 anos, também 2 vezes 70, né? Tempo entre a terceira invasão e o terceiro retorno. Não pode ser coincidência, né, irmãos? Deus tem o seu modo de agir com os números. Então, até aqui, né, para que Deus possa nos abençoar, estamos falando sobre ainda a cabeça de ouro, que é o reinado da Babilônia, né? Num outro vídeo estaremos falando sobre o peito e os braços de prata. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus possa passar para vocês aquilo que eu não pude passar.
Amém. Que Deus os abençoe.